Ou seja, não vou dizer o que é que se pergunta, nem porquê perguntar a Sarah Voss. Aliás, vou falar pouco sobre o livro, porque ele fala por si e por isso deve ser lido. Além do mais, não quero desvendar 2 dos mistérios, mas apenas dizer que existem 2 mistérios e mais alguns. Também não quero desvendar a forma narrativa, o engenho imaginativo com que o autor escolheu escrevê-lo. Mas como aqui estou, sobretudo para apresentar o livro, e não o vou fazer na realidade, optei simplesmente por aguçar a curiosidade e apelar, sem remissão, à sua leitura. É um livro fascinante e muito bom, muito bem narrado, com conteúdo, nem sempre é assim, com uma arquitetura cronológica e geográfica muito interessante, original e criativa, ou não fosse o autor um arquiteto, percebi depois. De assinalar também a maturidade do autor, e não vejo aqui nenhuma espécie de paternalismo, porque, apesar desta idade, eu muitas vezes falta-me alguma maturidade em certas questões. E fiquei com uma grande admiração pela sua maturidade, que é revelada em todo, além da coragem, mas isso eu já vou falar daqui a bocado, em todo o livro. Vê-se que o autor leu muito, penso eu, adivinho, ao longo dos anos e de forma muito crítica e envolvida. Apelo à sua tradução em inglês e em polaco, pelo menos, entre outras línguas. Contrariamente ao que acontece em geral em Portugal, o livro tem um caráter internacional, cá está uma das coisas que a Rosário me roubou, situando-se em espaços geográficos não portugueses, como os Estados Unidos, a Polónia e, brevemente, a Alemanha, com conhecimento de causa e trabalho de campo. As personagens também não são portuguesas e são muito ricas. As heroínas são 2 mulheres, uma muito indiretamente, mas há muitas outras personagens provenientes de uma Europa destruída pelo racismo criminoso e pela guerra, e dos Estados Unidos, de onde, curiosamente, tudo parte para, de novo, tudo desembocar nesse imenso país onde também o racismo se faz sentir. Não é um livro de história nem de ficção histórica. É um romance, uma ficção, com um enredo, uma narrativa, personagens, mistério, suspense, que comove e horroriza, porque o tema é, de facto, o horror. Já disse que tinha sido mérito do autor pôr-me a lê-lo até ao fim, sem desvios de atenção e com uma imensa vontade de continuar a virar as páginas, a page turn, turn the pages. Geograficamente situa-se, embora eu não queira dar muitas pistas, como eu já disse, nos Estados Unidos e na Polónia. Cronologicamente, e como sabem, a cronologia é crucial para uma historiadora, abarca o século XX, o período entre 1923 e 1969, mas de forma não sequencial, e também aqui me abstenho de novo de relatar como é que o autor constrói a sua narrativa. Lá está a dificuldade da apresentação deste livro. Tem uma proximidade com a história, e penso que se calhar foi por isso que pensaram também em mim. Este romance de ficção sustenta-se numa pesquisa aturada e exaustiva que levou o autor, tenho a certeza, aos locais, não só ao Connecticut, nos Estados Unidos, como a Cracóvia e ao bairro judeu de Kazimierz e a Oświęcim, Auschwitz, na Polónia, onde, aliás, o autor se envolveu num extraordinário projeto, Auschwitz na primeira pessoa, que juntou alunos portugueses e polacos precisamente nessa cidade. E foi assim que eu o conheci pela primeira vez, embora só hoje é que o conheça verdadeiramente. Recorre ainda a muitos arquivos, como os do Yad Vashem em Israel, do West Point e arquivos nos Estados Unidos da América. Devo dizer que tive a sorte de o ler no avião para os Estados Unidos, assim como em Washington e em Nova York, e o final na viagem de regresso, como já disse. O livro leva-nos ao Colégio Elitista de St. Oswald, em Shelton, Connecticut, na Nova Inglaterra, onde decorre grande parte do enredo entre abril e depois entre agosto de 1968 e final de 1969, com breves passagens por Nova Iorque, em agosto de 68 e de novo no final de 69. Obrigou-me a ir ao mapa.
Eu primeiro que encontrasse, mas lá está Sheldon, porque eu tinha alguma dúvida se Sheldon era ficcional ou existia verdadeiramente, lá está, no Connecticut. Antes da síntese final, onde, e não vou dizer porquê, de novo, os locais e as datas se conjugam em Nova Iorque em dezembro de 1969, somos levados em flashbacks para os anos 20, 30 e 40 do século XX na Polónia. O livro é, aliás, muito cinematográfico, quer nos diálogos, quer na descrição das personagens e na sequência do enredo. E utiliza a câmara subjetiva, pelo menos eu via várias vezes. Enquanto cinéfila, imaginei a montagem de um filme. Aliás, veja-se de novo o book trailer que o autor colocou no seu Facebook. Na Polónia, a história situa-se na cidade de Oswiecim, designada em Yiddish pelos judeus que ali habitavam por Auschwitzin, que os nazis batizariam com o nome de Auschwitz a partir de 1939, quando invadiram a Polónia e ali instituíram um governo geral. E não preciso dizer o que ali fizeram depois no maior local de criminalidade e horror que seres humanos, alguns vulgares, infligiram a outros seres humanos devido ao racismo criminoso. A história passa-se também em Cracóvia, a 70 km de Auschwitzin, e eu também estive lá, tive a sorte de estar lá, aliás, numa visita a todos os campos, de um modo geral, desde Varsóvia até Cracóvia, passando por Auschwitz, recuando a 1923 e atravessando os anos de 24, o mês de dezembro de 1931, desculpem a cronologia, mas é que eu sou uma chata nestas coisas, os anos de 1932 e 33, com uma breve incursão por Göttingen, cidade universitária alemã, um mês depois da chegada de Hitler ao poder, e em maio desse ano. Nesse mesmo ano, realiza-se em Auschwitzin uma importante reunião da comunidade judaica em 28 de junho, prosseguindo o enredo por outubro de 1938, mês anterior à Kristallnacht, e por 6 de setembro de 1939, poucos dias depois da invasão da Polónia pela Alemanha nazi. Começada a guerra, regressa-se a Cracóvia em abril de 1940 e fevereiro de 1943. Pelo meio é descrito um gueto polaco, e eu admiro a maneira como ele é escrito, deslocando-se o enredo em março desse ano para Auschwitz e em maio, estou a falar de 1943, para Ratsko, zona de interesse de Auschwitz. E aqui acho que há algo de bastante novo no romance e que também, do ponto de vista histórico, contribui bastante. Eu fui ver à net, evidentemente, já tinha algum conhecimento, mas também sugiro que vão à net, não vou aqui ler, até porque tirei algumas indicações justamente sobre aquela coisa chamada Interessengebiet des KL, Konzentrationslager Auschwitz, ou seja, zonas de interesse do campo de concentração de Auschwitz. Aliás, que é um título posterior a este livro, de Martin Amis, acabei de ver agora, que se chama justamente, e que está editado, passe a publicidade, penso que pela Quetzal, que se chama Zona de Interesse. Esta zona de interesse, que é mais um daqueles eufemismos criminosos que os nazis utilizam, é importantíssimo. Eu não digo porquê, porque vão ver depois. Eu só quero atrair a atenção para o facto de que Auschwitz foi um complexo de campos e de inúmeros subcampos. O mais conhecido é o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, mas também há um campo muito conhecido, aliás, através de Primo Levi, para quem o leu, que é o campo de Buna Monowitz, que era um campo de trabalho escravo, ligado à Krupp, mas, sobretudo, à IG Farben, portanto, e à indústria química e de borracha de Auschwitz. Ora, junto a essa zona, há uma terra que se chama Rasko, e que é descrita aqui, e só vou dizer 2 ou 3 coisas, porque é fabuloso o capítulo todo sobre Rasko e sobre essa zona de interesse, onde os alemães criaram não só quintas de agricultura, como plantavam flores
como numa zona onde ao mesmo tempo viviam os elementos das SS. Era uma zona relativamente privilegiada até determinado ponto de certos prisioneiros escolhidos a dedo. Não vou avançar mais. Prisioneiros esses que a prazo também estavam condenados, mas que pensavam justamente que, através da ida para ali, sobreviveriam. É uma zona também onde se pode assistir ao comportamento dos nazis e especialmente dos elementos das SS que guardavam os campos. Como sabe, eram as SS que eram responsáveis pelo extermínio, pelos campos, pelo trabalho escravo, por fornecer esta força de trabalho às grandes empresas alemãs. A Bovary Semois, não sei, é uma jovem atormentada, não tenho a certeza, mas acho que se calhar há bastantes Bovarys aqui, mas eu gostei especialmente desta jovem professora de literatura inglesa que reaparece em 2013, já numa idade profícua, em Cottage Grove, no Oregon, onde inicia e conclui a narrativa. Mas há outras personagens que falam na primeira pessoa, desde logo a que desvendam o mistério a Kimberly Parker. Kimberly Parker é essa jovem, está nesse colégio, fugindo também a um mistério, do qual não vou falar, e relaciona-se com personagens absolutamente extraordinárias, não só com a Sarah Voss, como com a Miranda, a tal que teria um papel secundário. Eu acho que se calhar a Kimberly seria o papel principal, mas não tenho a certeza, seria a Sarah Voss, e isso é que é muito interessante porque nós vamos imaginando, apesar de o autor nos dar muitas pistas. Tem um senhor que se chama Clement, que é um bibliotecário, aliás, que nos fascina também pela biblioteca, e depois tem personagens, algumas das quais já morreram e que são, portanto, descritas por uma personagem que eu gosto muito também, que é a Esther, como, por exemplo, Henrik, Anna, Max e Daniel. Como sabem, eu não vou outra vez retomar aquela velha questão do Theodor Adorno, que aliás é muito polémica, que uns consideram que, porque ele disse a dada altura, que, em 1949, que escrever depois de Auschwitz seria bárbaro. Muitos leram isso como uma frase que diria que não se deveria fazer poesia, não se deveria fazer música. Eu, inclusive, conheço pessoas que consideram isso. Não se deveria escrever, fazer romances sobre Auschwitz. Eu, por acaso, não tenho bem essa ideia. Aliás, também a dada altura houve quem dissesse isso relativamente à história, porque é muito evidente, não se pode aprisionar o que foi Auschwitz realmente. Mas também é verdade que se nós não falarmos, se a história não se tivesse debruçado e muito sobre Auschwitz e sobre outros campos, sobre a questão do Holocausto, se não houvesse romances como este, eu penso que ainda era muito pior, e com a morte dos sobreviventes, devido à lei da vida, então nós estaríamos numa posição muito complicada de total falta de memória, e essa memória realmente tem que ser sempre, sempre, sempre regada. Aliás, há uma frase que o Primo Levi faz a dada altura a um guarda alemão e pergunta-lhe, e acho que aqui tem muito a ver este livro também com isso, pergunta-lhe, warum? Ou seja, porquê? Ou seja, porquê isto? E o guarda responde-lhe, aqui não há porquê. Hier ist kein warum. O autor, como diz, no fim, aprendeu a resistir à tentação de colocar neste romance as respostas que nunca poderia dar sobre o Holocausto. Mas eu acho que ele, mesmo assim, dá respostas. Não dá as respostas, mas dá algumas respostas. Porque, através da ficção, faz o que considero importantíssimo quando se fala de tal tema. Transformar números e estatísticas, nos quais muitas vezes nós, historiadores, caímos. É também necessário
mas não é suficiente. Aliás, no Museu do Holocausto de Washington, uma das características, e também no Museu de Yad Vashem, que penso que o autor deve conhecer, não, ainda não foi, e na nova museologia de Auschwitz I, a tal do Arbeit Macht Frei, já não é tanto como os soviéticos colocaram, mas também tinha uma razão de ser aqueles quilos de cabelo, quilos de objetos, quilos de dentes, mas o que é fundamental é descrever a história, dando nome a determinadas pessoas. No Museu do Holocausto de Washington há uma parte, aliás é um museu visto muito por crianças, há uma parte que é só sobre a história de um Daniel, chama-se Daniel, e foi realmente uma grande novidade na altura. É um Daniel mais ou menos ficcional, mas é um Daniel do qual se vê a vida. E, portanto, a empatia dos seres humanos para com outros seres humanos se torna mais fácil, e logo desde a adolescência, porque não tínhamos dúvidas. A primeira coisa que os nazis tentaram, além de, evidentemente, esconder o crime que eles sabiam que estavam a cometer, foi justamente tentar eliminar toda a espécie de empatia. A empatia é essa que neste romance está a 1000, e por isso eu quero agradecer muito ao autor. Mas ele fala de muitas outras coisas. Por exemplo, de alemães vulgares, ou não tanto, isto para não falar da questão da banalidade do mal. Nem todos os judeus também são extraordinariamente puros e bons. Fala das etapas que levaram ao Holocausto, não só as várias etapas do antissemitismo até à expulsão do território europeu de todos os judeus, tentando que a Europa ficasse livre de judeus, a guetização, a deportação, os campos de trabalho e os campos de extermínio. E no meio disto tudo há qualquer coisa de comovente, completamente comovente, o amor maternal. Eu devo dizer que a parte final eu lia no avião, à vinda, e tive dificuldade. Eu que leio muito, como sabem, sobre isto e sobre o tema e sobre a realidade do tema, há momentos que eu tive dificuldade em continuar. E ainda bem que é assim. E acho que, mais uma vez, quero chamar a atenção para a maternidade. Não, eu sei porque é que eu disse isso. Porque é para a maturidade e a forma como é descrito o amor maternal, ou paternal. Neste caso, o amor maternal. Mas também o mais horrível, a vontade de não sobreviver, que está aqui. O fim da esperança, que é outra coisa que os nazis são culpados de terem instilado, mas depois pelo meio o amor e a amizade. Uma amizade tão forte, que faz com que uma das personagens, depois verão porquê, está disposta a tudo, esteja disposta a tudo. E, evidentemente, é também um livro sobre a morte, a perda e a fome. Eu tinha aqui umas partes para ler, mas acho que vou deixar, até porque tenho um bocado de medo de me comover e penso que isso será melhor lido por qualquer pessoa, mas vejam as partes sobre a fome em que é descrita a fome, as partes em que é descrito o Holocausto, as partes em que é descrito o amor, a morte e, evidentemente, a vida. E quero agradecer muito mais uma vez ao convite. Muito obrigada. Eu tenho sempre um bocadinho de dificuldade em falar sobre a Rosário, mas isso acho que são todos os autores da Rosário que falam da Rosário, acontece assim mais ou menos o que está a acontecer a mim, começam a se engajar. Portanto, foi uma pessoa que foi absolutamente fundamental para este livro. Para percebermos um bocadinho como é que o papel da Rosário, eu vou-vos contar uma pequena coisa, uma pequena inconfidência. Foi refere-se a um mail que eu recebi,
que a Rosário mandou. Nós trocámos imensos mails, porque naturalmente, porque a Rosário em Lisboa, eu lá em cima, em Trás-os-Montes, as reuniões de trabalho foram muito poucas, portanto trocávamos muita informação por mail, e num desses mails, no primeiro, num dos primeiros, a Rosário, precisamente naquele em que a Rosário me dizia que estava interessada em publicar o romance, portanto, como calculam, foi um mail que não me esqueça, mas foi curioso porque aquilo que poderia ser uma mensagem de exaltação e terminar ali, não. A Rosário começou logo a trabalhar. Como quem diz, a pôr os pontos nos is, a preparar-me para o que aí vinha. Poderia ter dito mais ou menos, gostei do original, mas não julgues que tens um romance acabado, ainda há muito trabalho à tua espera. Mas disse-me isso com a sinceridade cortês da Rosário. Disse-me, muito bem, tenho aqui o original, mas provavelmente há uma outra coisa que temos que rever. Por exemplo, a sua personagem principal permanece 2 anos grávida. Acho que foi ano e meio. Ano e meio, pronto, mas foi demais. Pronto. Pronto, mas isso, a gestação da Sara Grosso resolveu-se bem, e a gestação do romance também, e devo-lhe muito a si. Quanto ao livro, eu também não queria falar muito sobre o livro, porque o livro está escrito. O Humberto Eco dizia que quando o romance está terminado, o autor devia morrer. Porque o romance é uma máquina de interpretações e uma vez terminado, as interpretações ficam do lado do leitor, em exclusivo. E eu tenho que concordar com ele. Se calhar não tanto da parte da morte do autor, mas no resto, acho que sim. Portanto, se calhar eu vou chegar até ao livro por outro caminho. Eu vou chegar até ao livro pelos motivos que me levaram a escrevê-lo. Já sei que isto é uma surpresa muito grande para a maior parte das pessoas que me conhecem. Para mim também o seria se me dissessem há 5 anos que estava aqui hoje a fazer isto. E pelas dificuldades. No que diz respeito aos motivos, eu lembro-me logo do primeiro. Eu escrevi o livro porque me apeteceu lê-lo. Acho que é um bom motivo, se calhar acho que é o melhor dos motivos, e foi assim que comecei a escrevê-lo. Depois, um outro motivo, e isto também é uma confidência, é que eu acho que antes de ser um romance de enredos, um romance de personagens, este é um romance de lugares. E eu explico-vos porquê. Porque Shelton, aquela pequena cidade do Connecticut, Auschwitz, ou Oswiecim, ou Auschwitzin, no sul da Polónia, e até Cracóvia, Paredes Meias, foram lugares por onde eu passei e que, por razões completamente diferentes, são lugares que se fizeram importantes. E, portanto, são lugares que eu revisito permanentemente, mesmo sem lá ir. Acho que escrever o romance foi uma maneira de regressar, ou pelo menos tornou o regresso mais tangível. Porque quando nós estamos a escrever, nós estamos no lugar. Escrever é claramente viajar. Portanto, isso foi uma motivação e se quiserem, foi sendo uma fonte de prazer, porque compensou, de certa forma, aquela parte mais aborrecida da escrita de romance, da disciplina do romance. Portanto, esse foi outro motivo. Um terceiro motivo foi que eu sempre soube, e pelos vistos acertei, que se um dia viesse a escrever um livro, esse livro seria sobre Auschwitz e seria sobre os judeus de Auschwitz. Mas seria, sobretudo, sobre os judeus contentes, sobre judeus criativos, sobre judeus bem organizados socialmente. Ao invés daquela imagem recorrente que nós temos da ficção de vermos sempre os judeus em cacho, moribundos, desesperados, prestes a morrer. Só que é evidente que para eu escrever sobre isso, sobre essa parte, e sobretudo porque eu queria fazer na cidade que recebeu o campo, eu tinha de os visitar antes dos alemães chegarem. E isso leva-me à parte das dificuldades. Porque se há muita informação sobre Auschwitz campo,
há muito menos informação, por razões compreensíveis, sobre Auschwitz cidade. E isso, confesso que foi difícil, obrigou-me a ir uma terceira vez à Polónia, a incomodar gente por todo o lado, mas lá está, é daquelas coisas que o trabalho acaba por resolver. Mas foi uma dificuldade. Não foi a maior. A maior dificuldade, e isto agora radica um bocadinho naquilo que a Irene disse há pouco, tem a ver, no meu sentir, com a representação de Auschwitz, com a linguagem de Auschwitz. E isso, confesso, foi aquilo que me fez, que me causou mais dificuldades e mais hesitações. Eu até vos posso contar uma pequena história que se passou há 5 anos, 6 anos, na altura em que eu começava a escrever o livro. Eu li um livro, estava a ler um livro, que ainda, aliás, é um livro interessantíssimo, continua hoje comigo, é o meu livro de mesa de cabeceira, se quiserem, que é um livro que reúne textos que foram escritos por alguns dos académicos mais reputados que dedicaram as carreiras praticamente inteiras ao estudo e à investigação do Holocausto. E nesse livro, desses textos, esses autores, esses académicos, refletem sobre a sua própria carreira, sobre o seu percurso em torno do Holocausto. E num desses textos, que foi escrito por um professor de filosofia da Universidade de Varsóvia, Stanislav Krajewski, ele apresenta-nos, a certa altura, uma frase, que essa frase foi retirada de uma placa que estava no monumento de Birkenau. Ora, Birkenau, como a Irene disse há pouco, foi o maior dos campos de extermínio alemães, portanto, tem um peso simbólico enorme. Portanto, logo no monumento, portanto, no local mais privilegiado do campo, aparece esta placa com a seguinte inscrição. Era uma frase que o homenageava, e eu agora vou citar, acho que consigo dizer de memória, porque aquilo dificilmente me sairá da cabeça. Essa frase homenageava os heróis que morreram neste lugar, ou seja, em Birkenau, a lutar contra o genocídio nazi, pela liberdade e dignidade do homem e pela paz e fraternidade entre as nações. Ora bem, eu quando li esta frase achei-a completamente apropriada. Uma frase inócua, ajustada ao lugar e às circunstâncias. Só que estava completamente errado. Num sítio onde mais de 1 milhão de pessoas foram gaseadas e que não puderam fazer rigorosamente nada contra isso, estar a falar em heróis é complicado. Era como se aquelas pessoas morressem, como diz a frase, por terem lutado contra o genocídio e não apenas por terem sido vítimas do genocídio. Era como se tivessem morrido porque lutaram pela liberdade e pela dignidade do homem e não por terem sido vítimas das deportações em massa e das condições desastrosas do campo. Era como se tivessem morrido porque lutaram pela fraternidade entre as nações e não pelo simples facto de serem judeus. Ora bem, e porquê é que eu vos estou a contar esta história? Estou-vos a contar esta história por uma razão muito simples. É porque me irritou não ter dado pelo erro. Irritou-me não ter percebido a perversidade da frase sem a ajuda do Krajewski. E chamou-me a atenção porque eu estava a começar a escrever um livro sobre o Holocausto. E para o escrever ia utilizar aquela que é a matéria-prima da literatura, que são as palavras. E escrevi 130 mil. Escrevi mais, mas a Rosário convenceu-me a apagar algumas. Escrevi 130 mil, ou seja, são muitas, digamos assim, são muitas oportunidades para dizer asneiras. São muitas oportunidades para ser inadequado. São muitas oportunidades para ser perverso e para contar o que não podia contar. Eu não demoro muito mais. Há ainda uma outra coisa que também tem a ver com a linguagem. Há uns anos, há cerca de 3 anos, houve uma conferência na Gulbenkian, que foi Portugal e o Holocausto, e nessa conferência
houve um painel interessantíssimo e uma intervenção notável da professora Maria Filomena Mulder. Eu não sei se a Irene assistiu a este painel, porque a Irene estava lá. Eu organizei. Exatamente. Foi um painel fantástico, uma intervenção fantástica. Estava também a Clara Ferreira Alves e o António Pinto Ribeiro nesse painel. E a intervenção da professora Mulder dizia respeito, sobretudo, ao exprimível e ao inexprimível. Isto tem claramente a ver com a linguagem. O que é que se pode representar e o que é que não se pode representar em Auschwitz? O que é que na abordagem literária do Holocausto nos impede o acesso à palavra? Basicamente, o problema é esse. Dizia a Filomena Mulder que há palavras que se desfazem na boca. E se não se desfazem na boca, tornam-se venenos. Porque supostamente estão a referir-se a alguma coisa, quando na verdade já não se estão a referir a nada. A Irene também falou do Primo Levi, que foi exatamente um sobrevivente de Auschwitz e um dos grandes escritores italianos do século XX, que eu cito sempre, porque ele diz uma coisa interessantíssima. Palavras como fome, ou medo, ou frio, ele não diz frio, diz inverno, foram palavras inventadas por homens livres, por alguém que não esteve em Auschwitz. Logo, são palavras inadequadas quando falamos em Auschwitz. E se repararem, quem lê o livro ou quem o irá provavelmente ler, são palavras que aparecem muito pouco quando falo do gueto ou quando falo de Auschwitz, dos campos, do campo de concentração, do campo de extermínio. Falo muito sobre fome, mas utilizo muito pouco essas palavras. É como se o léxico de Auschwitz perdesse certas palavras, roubasse ao autor certas palavras. E isso, de facto, traduz, se quiserem, o principal problema. O principal problema que eu senti, o problema da linguagem, o problema da representação. Por isso é que eu digo que o meu livro tem falta de respostas, ainda que a Irene simpaticamente tenha dito, tem algumas, terá algumas, com certeza, mas é sobretudo uma pergunta, se calhar daí o título. Mas estou convencido que este meu romance será, acima de tudo, as palavras que estão entre aquilo que eu escrevi. E para terminar, precisamente porque estamos a falar sobre palavras, eu vou concluir com as palavras de uma pessoa que esteve em Auschwitz. Um judeu polaco chamado Roman Kent, que fez um discurso interessantíssimo agora por ocasião da comemoração dos 70 anos da libertação do campo em 27 de janeiro. Aliás, eu partilhei este excerto do discurso do Roman Kent na minha página do Facebook, porque realmente o achei interessante, e vou repeti-las aqui, porque acho que é um exemplo bastante lúcido de alguém que 70 anos depois da libertação do campo ainda está à procura das palavras certas, de alguém que está à procura, sobretudo, do significado que deverá atribuir às palavras. Diz o Roman Kent, perguntam-me muitas vezes quanto tempo eu estive em Auschwitz, e eu não sei responder. Aquilo que eu sei é que um minuto em Auschwitz era como um dia inteiro. Um dia era como um ano, um mês, uma eternidade. Quantas eternidades cabem na vida de um homem? Eu também não sei responder. E eu também não, agora. Muito obrigado.